Graça e paz aos irmãos, continuando a nossa série de profecias no âmbito escatológico, obviamente. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o que é o dispensacionalismo e o que é uma dispensação, ok? De uma forma bem tranquila, objetiva, e eu tenho certeza que você vai entender e aplicar no seu dia a dia e no método de interpretação. É muito importante, porque então as coisas realmente estarão se encaixando como devem ser encaixadas à luz da própria Escritura e à luz da base de interpretação a qual nós falamos no vídeo anterior. Qual seria essa base de interpretação? O histórico, gramatical, literal. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é dispensacionalismo e as dispensações. Você não entendeu ou não entende qual é o método de interpretação? Dá uma olhadinha aqui na playlist e procure aí pela método de interpretação, ok? 10 minutinhos e você vai entender os motivos ali, ok? Então vamos lá, o que é o dispensacionalismo, tá bom? Em linhas gerais, o dispensacionalismo seria um método de interpretar as formas como Deus lida com a humanidade em diferentes tempos ou épocas, tá bom? Separando essas diferenças e separando os povos dentro delas, como Israel, gentios e igreja. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 32, ok? Então, muito simples aí, de forma geral, o que seria o dispensacionalismo, tá certo? E o que é uma dispensação, né? O que seria isso? Bem, uma dispensação são formas de administração ou economias em determinados períodos da história humana, quer passada, presente ou futura, tá bom? É a forma que Deus faz para administrar cada período de tempo que ele trata, ou ele se relaciona ali com os seres humanos dentro da história, certo? Sobre economia, essa economia significa que a dispensação, tem um tempo para começar e terminar, por isso uma economia, tá? Ainda que o tempo de cada dispensação seja maior ou menor que as outras, tá bom? Não necessariamente elas têm o mesmo período de tempo, tá certo? Cada dispensação por si só vai mostrar o tempo que ela começa e o tempo que ela termina, tá certo? Mas todas elas têm um período de tempo, certo? Embora Deus nunca mude em si mesmo, ou seja, Deus é imutável, seus métodos podem ser alterados, como a própria Bíblia mostra e revela. Bom, o Senhor trabalha de maneira diferente em determinadas épocas. Tá? Essa maneira diferente de Deus administrar a história e tratar o ser humano durante certo período é chamada de dispensação. Ok? Rigorosamente falando, uma dispensação significa uma administração com uma economia de tempo, ou seja, prazo de tempo. Ou seja, essa dispensação ela terá um fim, ela não é eterna, por exemplo. Tá? Ela tem um prazo para se findar, certo? Uma dispensação, então, portanto, se refere à maneira de Deus tratar o ser humano em um determinado período da história. E a gente vai ver um pouquinho isso daí, tá certo? Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias, para que os irmãos vejam a importância da palavra, né? Ou dessa identificação com as dispensações, ou a dispensação. Veja o apóstolo Paulo falando sobre uma dispensação. Isso você encontra lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 25, que diz assim: da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, ou seja, segundo um período de tempo de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ou seja, quando Paulo está dizendo que ele foi feito um ministro segundo a dispensação, ele está dizendo que Paulo foi feito um ministro segundo um período de tempo que terá o seu começo, quando ele foi chamado, e teve o seu fim, quando ele foi para a glória, né? Como pessoa, houve um período de tempo. Dispensação significa isso, essa forma de administração econômica, né? Ou de uma economia de tempo, certo?
Agora eu quero ler com os irmãos Efésios, que esse texto aqui é super importante. Efésios, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 10, tá certo? Então, se você tem sua Bíblia, abra ela aí e leia. Diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação, ou seja, o período de tempo do mistério. Esse mistério é a igreja. Esse mistério é a igreja, né? A qual foi revelado para o apóstolo Paulo. Paulo mesmo fala isso. Mas olha que interessante, versículo 9. E manifestar, porque não era manifestado, qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, ou seja, esse mistério e essa dispensação que foi revelada a Paulo, que estava oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme de sabedoria de Deus se tome conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Então Paulo está dizendo que nesta presente dispensação, né, cabe à igreja, nesse período de tempo, né, trazer a multiforme sabedoria de Deus, que seja tomado conhecimento, né, seja conhecida agora dos principados, potestades e lugares. Então Paulo está dizendo aqui claramente que há uma dispensação, principalmente essa na igreja, a qual esteve oculta em Deus, ou seja, não foi revelada e ninguém tinha conhecimento dessa dispensação, esse período de tempo, essa economia, tanto no Antigo Testamento quanto nos Evangelhos. Não foi conhecido, mas agora foi revelado, como nós lemos aqui em Colossenses 1:25 e Efésios 2, do 8 ao 10. Tá bom? Tem outras passagens, mas eu destaco essas aqui, porque realmente são importantíssimas, né? De modo geral, o dispensacionalismo vai defender 7 dispensações, tá certo? 7 dispensações, e nós vamos falar sobre elas aqui, dessas 7 dispensações e o período de tempo que elas duraram. Lembra lá do que eu falei? De que uma dispensação é uma economia de administração de tempo, que não necessariamente elas têm o mesmo tempo fixado, mas elas podem ter variações de tempo quando elas durarem, certo? Então, nós vamos relacionar aqui 7 dispensações, que é o que a grande maioria dos dispensacionalistas concordam, tá? Existem algumas variações, mas, no geral, de forma majoritária, 7 dispensações. Isso não é somente algo do dispensacionalismo. O aliancismo, muitas vezes, não usa a palavra dispensação, mas usa pactos, né? Então, eles vão falar sobre o pacto da graça e o pacto das obras, né? Que seriam dispensações, a forma de Deus lidar com essas questões. Há algumas variações também dentro do próprio aliancismo, tá certo? Às vezes eles colocam até 4 pactos, né? Mas segue-se o mesmo escopo praticamente, tá certo? Só muda aí um pouco a nomenclatura. Mas vai dizer o seguinte, nós temos aqui 7 dispensações. A primeira é da inocência. Começou em Gênesis, né, na criação, né, Gênesis 1, e foi até Gênesis capítulo 3, versículo 6, onde houve ali a queda, tá certo? A gente não sabe a duração exata dessa dispensação, né, porque foi na criação, então é muito difícil falar sobre a relação do tempo ali, tá bom? A segunda dispensação é da consciência, que foi de Gênesis, do capítulo 3, versículo 7, até Gênesis 8, 14, tá certo? Então, foi da consciência, né? Da consciência. Durou aproximadamente aí 1500 anos. Nós temos também a dispensação do governo civil, né? Que começou em Gênesis 8, no versículo 15, Gênesis 8, 15, e foi até Gênesis capítulo 11, versículo 9, tá certo? Durou aproximadamente 300 anos, ou seja, aqui já teve uma variação desse tempo de administração, tá? Depois nós temos
a quarta dispensação, que é patriarcado, né? Abraão, Isaac e Jacó. Começa em Gênesis 11, versículo 10 e termina em Êxodo, tá? No capítulo 18, versículo 27, tá certo? Esse período patriarcal dos patriarcas durou 600 anos. Período da lei, né, começa em Êxodo 19, quando é entregue a lei, né, e vai até Atos 1, versículo 26, tá certo? Então, essa dispensação durou muito tempo, né, da lei. Aproximadamente 1590 anos, aproximadamente, tá bom? Começou em Êxodo, capítulo 19, versículo 1, a entrega da lei, até Atos 1, versículo 26, tá? Aproximadamente 1590 anos. A Era da Graça começa em Atos, capítulo 2, versículo 1, até Apocalipse 19, 21, né? Que vai ser a consumação dessa presente era, tá certo? Ela tem durado, permeado aí 2000 anos, né? E depois nós teremos a Era Milenar, tá bom? A dispensação da Era do Milênio, né? Ali em Apocalipse, capítulo 20, do 1 ao 15, é quando se inicia e quando se termina, tá bom? Ele durará aproximadamente aí 1000 anos, eu falo aproximadamente, porque existe mais um período de tempo ali, a qual não é contado dentro dos 1000, tá certo? Mas é aproximadamente esse período aí. Todas essas formas são períodos como Deus tratou, lidou, administrou com a humanidade. Então, é nesse formato que a gente entende as dispensações, tá? As dispensações ajudam a gente a compreender porque em determinado lugar Deus lidou de uma forma e agora não lida mais daquela mesma forma. Algumas pessoas têm objeções a isso, mas é um erro, porque essa forma de administração é a mais correta e lógica para a própria humanidade. Veja, uma criança, em toda a sua idade de desenvolvimento, há várias formas dos pais, que são os mesmos, eles não mudam, de administrar a forma dessa criança. Ou seja, um recém-nascido, você não lida com ele como se ele fosse um adolescente. Um adolescente, você não lida com ele como se ele fosse uma criança. Uma criança, você não lida como se fosse um jovem. E um jovem, você não lida como se fosse um idoso. Ou seja, existem etapas de administração e é assim que Deus lida com a humanidade no decorrer de sua história. Ok? Deus abençoe a vida dos irmãos e até a próxima série.